Recentemente, eu fiz um vídeo sobre o vazio da nostalgia aqui no canal, que conta neste momento com aproximadamente 60 mil visualizações. Mas eu vi muitas pessoas que não entenderam muito bem a mensagem do vídeo, então resolvi criar este para que seja mais claro e completo para aqueles que gostam do assunto. E mais uma vez, vamos falar sobre a sensação que todo mundo conhece, mas poucos conseguem explicar. Aquela que aparece de repente, sem bater na porta, sem pedir licença, e quando chega, não vem sozinha. Carrega com ela imagens meio borradas de uma infância esquecida, o som de uma música que tocava no rádio durante uma viagem qualquer, o cheiro de um lugar que você nem lembra mais onde fica. É como se o tempo decidisse por alguns segundos voltar atrás, mas não volta com precisão, ele volta com emoção. A nostalgia não é apenas uma lembrança, é uma memória com sentimento, uma memória que pode doer, mas ao mesmo tempo confortar, que pode apertar o peito, mas aquecer o coração. E hoje é sobre ela que vamos falar novamente, mas dessa vez com uma abordagem mais ampla. Ressalto que esse vídeo não vai ser só uma viagem emocional, como eu tento trazer aqui para vocês em todos os meus conteúdos. Vai ser uma investigação, podemos dizer assim. Vamos buscar respostas em estudos científicos, na psicologia, na arte, na cultura pop e até no marketing. Então, seja bem-vindo ao melhor e pior sentimento. Sabe aquela sensação estranha? Quase como um sussurro vindo do passado, que aparece do nada, um cheiro que te lembra a casa de um parente, um som de notificação que te leva direto pro tempo do Orkut, um sol batendo no quintal igualzinho aquele de um verão esquecido. Isso é nostalgia, mas ela não avisa quando chega, não pede licença, simplesmente invade. Não importa se você tá no meio da rua, ou numa reunião, lavando louça, ou até mesmo scrollando vídeos no celular. De repente, algo te puxa para trás no tempo, como se uma parte do seu corpo ainda estivesse lá. E o mais curioso, a nostalgia não traz só memórias, ela traz sensações. Muitas vezes pode ter cheiro, gosto e até som. É como se o passado por um segundo voltasse a existir só para você. Mas por que isso acontece? Por que a nossa mente insiste em trazer essas lembranças embrulhadas em emoção? A resposta não é simples, porque a nostalgia não é só uma lembrança, é uma reconstrução, uma colagem entre o que foi e o que sentimos. A gente não lembra só dos fatos, a gente lembra do que aquilo nos fazia sentir. E é aí que mora o poder da nostalgia. Quando ela chega, ela não mostra só um momento antigo, ela nos lembra de quem éramos naquele momento, nos faz reencontrar versões antigas de nós mesmos, pessoas que já não existem mais, mas que ainda vivem dentro da gente, quietas, esperando um motivo para sair. A nostalgia age como um espelho ao contrário. Em vez de refletir quem somos hoje, ela reflete quem já fomos. E mesmo que esse reflexo venha distorcido, mais bonito, mais leve, mais simples do que realmente foi, a gente se apega a ele, porque ele conforta, porque ele nos dá uma pausa em meio ao caos do presente, a correria da vida, a pressão constante de ser produtivo, eficiente, feliz. A nostalgia aparece quase que como uma brecha, um lugar seguro onde tudo faz mais sentido, mesmo que na época não fizesse. A nostalgia pode mentir pra gente, mas mente bonito. Ela tira as bordas ásperas da memória, suaviza os erros, aumenta os risos, esconde os silêncios. Ela filtra o passado como um editor de vídeo com sensibilidade extrema. E a gente acredita. Porque quer acreditar. Porque às vezes dói menos pensar que o passado era melhor do que lidar com o presente que nos escapa. Mas a nostalgia também é perigosa. Ela pode nos prender. Pode nos fazer acreditar que o passado era insuperável, que nada mais vai ser tão bonito quanto já foi. E isso paralisa, faz a gente olhar tanto para trás que esquece de olhar para frente. Mas ao mesmo tempo, ela pode te curar. Pode nos lembrar que, se fomos felizes antes, podemos ser felizes de novo. Que o que sentimos um dia não foi fantasia, foi real. E isso dá esperança. Todo mundo já sentiu nostalgia, mesmo sem saber o nome. O termo mais comum é saudade. Por um motivo desconhecido, o termo nostalgia ganhou esse espaço. Mas crianças sentem, adolescentes sentem, adultos sentem. Não é exclusividade de quem viveu bons tempos. Às vezes,
A nostalgia vem de coisas bobas, um comercial antigo, um botão do controle remoto, uma vinheta de canal. E isso acontece porque ela se ativa com símbolos, pequenos gatilhos que se conectam direto ao emocional. E o mais curioso, muitas vezes a nostalgia vem com atraso. A gente não percebe que o momento é especial enquanto ele acontece. Só anos depois, quando ele volta em forma de sensação, é que entendemos o valor que tinha. Isso cria uma espécie de magia. Momentos simples ganham peso emocional com o tempo. Uma tarde comum pode virar um tesouro na memória. E é por isso que a nostalgia nos toca tão fundo, porque ela mostra que a vida, mesmo nas partes mais bonitas, estava cheia de significado, só que a gente não percebeu. E agora que percebe, sente falta. A nostalgia é, no fundo, uma forma de amor. Amor pelo tempo, pelas pessoas, pelas versões antigas de nós mesmos. Um sentimento que mistura saudade com gratidão, que faz chorar com um sorriso no rosto. E é isso que torna a nostalgia tão humana, tão universal, tão irresistível. Você já sentiu isso? Talvez esteja sentindo agora mesmo. E isso é só o começo. O que faz uma lembrança antiga, esquecida no fundo da mente, reaparecer com tanta força que chega a causar arrepios? Porque ao ouvir uma música dos anos 2000, sentimos como se fôssemos transportados de volta para a sala da nossa infância, onde a TV de tubo zumbia ao fundo e o cheiro de pão na chapa invadiu o ambiente. Nesse capítulo, entramos numa viagem pelos gatilhos da nostalgia, os verdadeiros portais emocionais que nos conectam ao passado. A nostalgia não é acionada por acaso. Existe um sistema invisível, porém poderoso, que vive à espreita dentro da nossa mente. O sistema de memória emocional. Ele é como um arquivo secreto que não apenas registra acontecimentos, mas o associa a sentimentos, sensações e até cheiros. Um som específico, como o barulho de um console antigo iniciando, pode ser o suficiente para abrir esse cofre de memórias. A gente não se lembra só da cena, a gente revive a emoção do momento. É o toque da memória afetiva, aquilo que não precisa de explicação, porque é sentido na pele. Um simples perfume que você ou alguém usava, um produto que não existe mais nas prateleiras, ou até um estilo visual, como fontes, cores e objetos. Inclusive, eu já falei sobre algum deles, Frutigueira Aero, Watercore e também Vaporwave. Isso tudo tem o poder de acionar esse mecanismo. Isso acontece porque o cérebro codifica essas experiências de forma sensorial, como se estivesse gravando um filme que só você pode assistir. E ao receber novamente aquele mesmo estímulo, por mais banal que pareça, ele pressiona o play. Esses estímulos são como chaves que destravam portas que nem sabíamos que existiam. O som metálico de um brinquedo, a textura de uma embalagem antiga, o estalo de uma fita cassete sendo rebobinada. Tudo isso tem o poder de te puxar para dentro de um tempo que não volta mais, mas que insiste em morar dentro de você. É como se a vida deixasse pistas espalhadas por todos os cantos, e cada uma dessas pistas estivesse programada para ativar uma lembrança. Essas lembranças, diferentemente das memórias lógicas ou racionais, vem com um pacote completo. Sensações, sentimentos, até a temperatura do dia. Cientistas chamam isso de memória autobiográfica emocional, uma função do cérebro que registra não apenas o evento, mas o contexto emocional inteiro. É por isso que, às vezes, sentimos saudades de coisas que nem conseguimos nomear direito. A saudade não é do objeto em si, é da vida que estava acontecendo ao redor dele. Um simples toque em um Game Boy ou o cheiro de um chiclete de infância pode reacender um sentimento que, na hora, parece mais real do que o presente. Esses portais não precisam ser complexos. Às vezes, basta um pixel fora do lugar, uma música que toca em segundos ou até a luz de uma tarde filtrada por uma cortina antiga. O cérebro interpreta isso como um convite para voltar no tempo, e a resposta é imediata. Nesse ponto, é importante entender que a nostalgia não é só um sentimento, ela é um fenômeno neurológico, uma reação intensa e automática que acontece no sistema límbico, a parte do cérebro responsável pelas emoções. Quando o gatilho sensorial é ativado, essa região entra em ação e libera uma avalanche de memórias associadas. O mais fascinante é que não é preciso o esforço consciente. Você não precisa tentar lembrar. O estímulo faz isso por você. Essa dinâmica é tão poderosa que muitas marcas, filmes, músicas e jogos exploram justamente esses gatilhos para criar conexão com o público. Quando uma propaganda usa uma música dos anos 90, ela não está vendendo só um produto. Ela está vendendo
abrindo um sentimento. Ela está abrindo um portal. E o curioso é que, muitas vezes, o que sentimos não é só saudade do passado, mas saudade de quem éramos naquele tempo. A nostalgia tem esse poder de nos lembrar de versões de nós mesmos que já não existem mais, mas que ainda vivem dentro da nossa memória emocional. Cada objeto antigo, cada cheiro esquecido, cada imagem borrada pelo tempo tem o poder de nos lembrar que a vida é feita de capítulos que, mesmo encerrados, continuam sendo lidos dentro da gente. Afinal, o passado não está atrás de nós, ele está dentro, esperando apenas um gatilho para ressurgir. A nostalgia não é só um sentimento individual, isolado dentro da mente de cada um. Existe uma forma ainda mais poderosa dela, a nostalgia coletiva. E é aqui que as lembranças ganham força de multidão. Quando pensamos em desenhos como Doug, Castelo Rá-Tim-Bum ou Dragon Ball Z passando na TV aberta, não estamos apenas lembrando de uma imagem ou som. Estamos revivendo o momento em que todos, como geração, vivíamos as mesmas experiências. A nostalgia coletiva é o elo invisível que une pessoas completamente diferentes, mas que compartilharam uma memória em comum. É o que acontece quando alguém posta uma imagem de um brinquedo antigo ou uma propaganda clássica e os comentários se enchem de "Meu Deus, eu lembro disso", ou "Só quem já viveu sabe". Caso queira, faça o teste aqui nos comentários. Essa identificação imediata não vem só da lembrança do objeto, mas da sensação de pertencimento que ele desperta. É como se o passado fosse uma cidade, onde todos nós moramos um dia, mesmo que ninguém se conhecesse naquela época. Ao lembrar, todos se reencontram. Esse fenômeno cria uma sensação poderosa de comunidade. Ao falar de uma época específica, como os anos 90 ou início dos anos 2000, ativamos códigos culturais que foram vividos por milhões ao mesmo tempo. É o som da abertura da TV Globinho, o pacote de salgadinho que vinha com tazo, os comerciais de brinquedo entre os desenhos de sábado. São fragmentos que estavam por toda parte e que hoje funcionam como portais que transportam todos ao mesmo lugar. E por isso, são tão eficazes. Quando algo nos lembra de uma memória coletiva, não estamos apenas revivendo o momento. Estamos nos sentindo parte de uma geração que passou pelas mesmas fases, pelos mesmos rituais e até mesmo pelas mesmas frustrações, como perder o episódio inédito porque acabou a luz. E essa união gera mais do que nostalgia. Ela gera engajamento. Quando o público percebe que alguém lembrou daquilo por eles, a reação é imediata. Curtir, comentar, compartilhar, reviver. Porque aquilo que é coletivo é também validado emocionalmente pelo grupo. A lembrança deixa de ser solitária e passa a ser lembrada em conjunto. Sem contar que a nostalgia coletiva também molda a nossa identidade. Afinal, crescemos acreditando que certas coisas eram únicas da nossa infância, só para descobrir que milhões viveram igual. Isso transforma a lembrança num símbolo de geração. Produtos, programas de TV e até hábitos simples, como rebobinar uma fita VHS antes de devolver na locadora. Essas coisas viraram marcos de uma época. Mais do que lembrar, o público sente orgulho de ter vivido aquilo, e isso cria um tipo de emoção rara nos tempos atuais. O sentimento de que, em algum momento, o mundo fazia mais sentido, era mais simples, mais leve, mesmo que isso seja apenas uma percepção emocional, não uma realidade objetiva. Mas o cérebro não se importa com isso, ele só precisa do gatilho, e quando esse gatilho é coletivo, ele dispara uma corrente de emoção que se espalha como um incêndio nostálgico, consumindo tudo ao redor. É nesse ponto que vídeos, posts e conteúdos que evocam essas memórias se tornam virais, porque a cada pessoa que assiste sente que aquilo foi feito especialmente para ela, ao mesmo tempo em que percebe que milhões de outras pessoas sentiram o mesmo. E esse sentimento de pertencimento é algo incrível. Saber que alguém lembrou daquilo, que alguém passou por aquilo, que alguém teve o mesmo brinquedo que você, cara, isso é surreal. Há sempre alguém do outro lado da tela que lembra exatamente da mesma coisa. E isso, por si só, é mágico. Por outro lado, existe um tipo de nostalgia que não aparece em comerciais antigos, nem em brinquedos populares ou desenhos que todos viram na TV. É uma nostalgia mais discreta, quase sussurrada, que vive apenas dentro de você. São aquelas memórias que não viralizam, que não aparecem em postagens com milhares de curtidas, mas que carregam um peso emocional profundo. Estamos falando da nostalgia pessoal, aquela que te visita de repente, sem aviso, num dia comum e te transporta para um lugar
que ninguém mais conhece. É o cheiro do bolo que um parente ou amigo fazia um domingo à tarde, quando a casa estava em silêncio e o sol batia de um jeito específico na janela da cozinha. É a textura do tapete da sala, onde você deitava para desenhar com lápis de cor, ouvindo um rádio de pilha tocando bem baixinho. São momentos pequenos que ninguém mais viveu com você, mas que deixaram marcas tão fortes que parecem ainda existir em algum canto escondido da sua mente. A nostalgia pessoal é íntima, carregada de sentimentos, e muitas vezes impossível de explicar, porque não se trata apenas do que aconteceu, mas de como você se sentiu quando aconteceu. Diferente da nostalgia coletiva, que nos conecta com os outros, a nostalgia pessoal nos conecta com nossa própria história. E ela surge nos momentos mais inesperados, no cheiro de um sabonete antigo, no barulho da chuva caindo do mesmo jeito que caía naquela noite em que você ficou em silêncio, olhando pela janela e pensando em tudo e em nada ao mesmo tempo. Pode ser o gosto de um doce que sumiu das prateleiras, ou até um trecho de uma música que ninguém mais conhece, mas que um dia embalou uma fase inteira da sua vida. Essas memórias não são compartilhadas, são guardadas, e talvez por isso sejam tão poderosas, porque pertencem só a você. São fragmentos da sua essência, memórias que formam quem você é, mas que não precisa de aplausos ou identificação externa. Elas não pedem reconhecimento, apenas existem. E às vezes, tudo o que você precisa é de um detalhe pequeno, uma cor, um cheiro, uma sensação, para ser arrastado de volta para aquele quintal onde você inventava histórias sozinho, ou para aquele fim de tarde em que o mundo parecia maior do que ele é hoje. Esse tipo de nostalgia também tem um papel terapêutico. Ela te lembra de momentos de paz, de inocência, de uma fase da vida em que o tempo parecia passar mais devagar. Muitas dessas lembranças vêm da infância, mas não necessariamente. Pode ser uma fase da adolescência, uma tarde durante a faculdade, ou até um lugar que você só visitou uma única vez, mas que te marcou de forma inexplicável. E o mais curioso, às vezes, nem é a memória do momento em si que emociona, é a pessoa que você era ali, naquele momento. A nostalgia pessoal te conecta com versões antigas de você mesmo, com sentimentos que estavam ali antes da correria, das preocupações, das responsabilidades, da vida adulta. Ela não é barulhenta, não é óbvia. É como uma brisa leve que passa e te faz fechar os olhos por um segundo. E nesse segundo, você lembra de tudo. Lembra do som, da luz, da temperatura, do ar, do máximo de detalhes possível. E sente saudade não apenas do lugar, mas do que aquele lugar significava para você. A força disso está na sua pureza, porque não foi construída para agradar ninguém, não foi criada para gerar conteúdo, para virar história em rede social ou virar cena de filme. Aquilo foi vivido, e isso a torna especial. Quando o vídeo, uma narrativa ou imagem consegue ativar esse tipo de memória, algo poderoso acontece. Ele se desconecta do agora e mergulha em um silêncio confortável, onde reencontra partes de si mesmo. São nesses momentos que o conteúdo deixa de ser apenas entretenimento e se transforma em experiência. A nostalgia pessoal não grita, ela toca devagar, e justamente por isso permanece por mais tempo, porque mesmo que ninguém entenda o porquê de você ter se emocionado ao ver um certo copo antigo ou uma janela com cortina florida, você sabe, e isso basta. Afinal, as lembranças mais importantes da nossa vida não são aquelas que todos aplaudem, são aquelas que a gente guarda em segredo. A gente chega agora num ponto bem sensível, onde a nostalgia, que à primeira vista parece ser um abraço confortável do passado, pode se tornar uma prisão. Então, preste bem atenção. Em alguns momentos, ela não é mais só uma lembrança afetuosa, mas sim uma fuga. E como toda fuga, ela tem um preço. A nostalgia, quando exagerada, começa a apagar as cores do presente, tornando-se uma lente distorcida, através da qual encaramos a nossa realidade atual. À medida que nos refugiamos na lembrança dos tempos melhores, de situações mais simples ou de uma felicidade idealizada, o agora vai se tornando cada vez mais insuportável. Nos convencemos de que as melhores partes da nossa vida já passaram. Criamos uma ilusão como se o tempo estivesse em constante declínio, como se a vida que vivemos hoje fosse menos válida, menos intensa ou menos significativa. O perigo aqui é profundo. Quando idealizamos o passado, deixamos de viver o presente. O que antes era só uma lembrança doce se transforma em uma âncora pesada que nos mantém estagnados, presos a um tempo
que não podemos mais acessar. E quando isso acontece, é como se nossa identidade se tornasse exclusivamente ligada àquilo que fomos, e não ao que podemos ser. Nosso potencial fica obscurecido por uma saudade tóxica, por uma melancolia que não nos deixa avançar. Essa prisão emocional é insidiosa. Ela se infiltra de forma sutil. No início, a nostalgia pode ser apenas um momento de fuga, uma recordação que nos traz consolo quando a realidade parece dura. Mas aos poucos, ela vai assumindo um papel central. Começamos a idealizar o que antes era apenas uma parte da nossa história e o fazemos como uma visão distorcida. O erro está na visão seletiva. Nos lembramos do que foi bom, mas esquecemos das dificuldades, as falhas, os obstáculos, que também fizeram parte daquele passado, fazendo com que ele vire um paraíso irreal, onde tudo era perfeito, onde tudo tinha mais sentido, onde éramos mais felizes. E assim, ficamos à espera de algo que nunca mais vai se repetir. Essa expectativa acaba nos bloqueando de viver plenamente o agora. O presente vai perdendo seu brilho porque constantemente comparamos a realidade de hoje com um ontem que já não existe mais e que muitas vezes nunca foi exatamente como lembramos. Mas o problema maior é o impacto dessa idealização sobre nossa autoestima e nossa visão de futuro. Ao focar demais no passado, criamos uma relação negativa com o tempo. O futuro, que antes era uma promessa cheia de possibilidades, se torna algo distante, nebuloso e assustador. A jornada da vida, em vez de ser um movimento constante em direção ao desconhecido, se torna uma tentativa desesperada de reviver o que já foi, sem espaço para o que ainda pode ser. A prisão emocional causada pela nostalgia pode também se manifestar em uma relação insalubre com as mudanças. A vida está sempre mudando. O tempo não para. E a realidade que temos hoje em poucos anos será apenas outra lembrança. Mas quem está preso no passado, resistente a transformações, vai se agarrar a cada detalhe que acha que se perdeu. Vai resistir ao fluxo do tempo, recusando-se a aceitar que a vida, com todas as suas perdas e ganhos, nunca é estática. Isso cria uma desconexão com o presente, um distanciamento das novas experiências. Vivemos mais em uma memória do que em uma realidade. E isso não é apenas triste, é perigoso, pois uma vida limitada ao passado se torna uma vida sem crescimento, sem novas aprendizagens, sem desafios. Tudo se torna monótono e previsível. A única emoção forte que se sente é a saudade. E essa saudade, em vez de ser uma lembrança de algo que foi bom, se transforma em uma dor constante, uma ferida aberta que nunca cicatriza. E eu falo pra vocês, a chave para quebrar essa prisão emocional é aprender a olhar para o passado sem se perder nele. É compreender que a nostalgia pode ser uma aliada, mas não deve ser a única forma de conexão com o que fomos. Precisamos aprender a equilibrar o carinho pelo que vivemos com a aceitação do que somos hoje. Isso implica em um entendimento de que o tempo que passou não define nossa vida, mas sim a forma como escolhemos viver cada momento que nos é dado. A nostalgia, então, deixa de ser uma fuga e passa a ser uma ferramenta para nos enriquecer, para nos ensinar algo sobre nós mesmos, para valorizar o que já foi, mas não como uma âncora que nos mantém presos no fundo do mar do tempo. E mais importante, ela deve servir para que possamos criar novos momentos, novas memórias, sem o medo de que o que virá nunca será tão bom quanto o que já vivemos. O presente é o terreno onde podemos semear o futuro, e no final será o que fizermos agora que dará sentido à nostalgia que sentiremos amanhã. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado, tá? Eu resolvi criar esse projeto aqui como uma forma de agradecimento aos 2.000 inscritos. E se você é novo aqui e curtiu, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui, tá? Já se você é aquele inscrito que acompanha todos os conteúdos, deixa aqui nos comentários qual foi o primeiro vídeo do canal que você assistiu. Agradeço demais pela oportunidade que vocês estão me dando com a criação de conteúdo. E até o próximo vídeo.